Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque ele faz maravilhas. Porque ele faz maravilhas. Porque ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá, o Espírito Santo é Ele quem dá. O Espírito Santo é Ele quem dá. O Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Vamos, nesse momento, elencar, trazer presente todos os motivos que nós temos para cantar ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que vai nos ajudar a gente reconhecer as maravilhas de Deus em nossa vida. Por isso, nós vamos trazer presente todas as maravilhas de Deus, para que a gente possa viver esse dia com muita gratidão, né? Com muita gratidão. A pessoa que agradece sempre, sobretudo quando agradece a Deus, uma pessoa agradecida é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, porque reconhece, porque acredita nos poderes de Deus. Queremos agora, nós que agora rezando estamos em comunhão com o nosso Deus, conectados e conectadas com o nosso Deus, nós queremos também trazer presente para a nossa oração todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar agora, neste momento, por Tereza Ricelli, Luiz Carlos, Alex Mota, Neide Solange. Queremos trazer presente também a Milena Coelho, a Maroli, a Solange Oliveira, Joana, Lucivânia, seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes, Seitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca Adailma. Nesse momento, eu peço ao meu irmão e minha irmã para que a gente intensifique as nossas orações, trazendo presente o Júnior Carlos de Jesus da Silva, né, para que ele receba esse milagre de Deus, a cura de Deus. Rezemos também por Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Lil, Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel. Vamos rezar pelos nossos idosos, pelas nossas idosas, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais. Rezemos por todos os doentes que estão aí nas suas residências. Vamos entrar em comunhão também neste momento com os nossos familiares e vamos rezar, sobretudo, pela paz em nosso país e também no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora abrir a nossa Bíblia mais uma vez em Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo homens, parecem árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente.
ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa dizendo: não entre no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto traz mais uma vez a cura do cego e esse texto de hoje ele nos ensina que a fé é um processo, é questão de processo, exige paciência em primeiro lugar, né? Toda mudança exige paciência. A fé ela vai aumentando aos poucos, portanto é um processo. O primeiro passo é nos aproximar da realidade à luz de Deus. Para isso a gente precisa enxergar muito bem. Ao chegar em Betsaida, diz o texto do Evangelho que a gente acabou de ouvir, as pessoas trazem um cego e pedem para Jesus impor as mãos, né? Tocar-se nessa pessoa. Veja que aqui tem a fé da comunidade. O texto diz que as pessoas levaram o cego. O cego não foi sozinho, ele precisou da comunidade. E é a comunidade que vai pedir para que Jesus cure essa pessoa. Por isso a gente reza todos os dias. Nós temos, quando a gente reza em grupo, quando a gente reza comunitariamente, a nossa oração ela fica mais forte, ela tem mais força. E aí as pessoas pedem para Jesus tocar no homem. É interessante que Jesus faz um gesto aqui muito significativo. Jesus tira o homem do meio daquele espaço, certamente porque tinha muito barulho ou porque o espaço não era muito legal. A gente só sabe que ele retirou o homem daquele espaço. Ele retira o homem para fora, leva um pouco para longe e às vezes esse gesto significa dizer sair de nós mesmos para ficar sozinho com Jesus. Ali Jesus, diz o texto, cuspiu nos olhos daquele homem e depois ele impõe o gesto. Primeiro ele se aproxima, ele retira o homem para fora, para outro espaço. Depois ele vai cuspir nos olhos do homem e, por último, ele vai impor as mãos. Ele vai tocar naquele homem. E aí depois, quando ele toca pela primeira vez, ele pergunta: estás vendo alguma coisa? Né? Ou o que você está vendo? E aí o homem vai dizer: olha, eu estou vendo homens, né? Mas eles estão andando como se fosse, como eu não estou vendo árvores andando, né? Estou vendo homens que parecem árvores que andam. Então o homem, no primeiro momento, ele não enxerga direito. Ele vê as coisas tudo, né, distorcidas. E aí Jesus vai pôr as mãos sobre o homem, sobre os olhos dele, e ele vai enxergar claramente. Veja que tem um processo, né? Existe um processo. E aí depois, quando Jesus pergunta novamente, aí sim ele vai estar enxergando bem. Ou seja, esse homem ficou curado da sua cegueira. Às vezes também a gente precisa, assim como esse homem, fazer também esse processo. E as coisas acontecem tudo muito natural quando a gente se encontra com Jesus. Esse homem a partir desse encontro que ele teve com Jesus, ele não saiu o mesmo. Ele saiu uma pessoa transformada. Ele se transformou. Também nós, quando a gente reza, a gente precisa sair da nossa oração também uma pessoa diferente, enxergando a realidade, porque muitas vezes nós temos os olhos humanos, né, físico,
muito bem, enxergamos, nem precisamos usar óculos, enxergamos muito bem, mas às vezes o nosso coração não enxerga as coisas que acontecem ao nosso redor. Não sei se vocês já viram pessoas que quando a gente pergunta como é que tá aqui, tá tudo muito bem, as pessoas, geralmente a pessoa responde, não, aqui não tem nada, é tudo muito bem. No entanto, às vezes ali tão pertinho tem alguém que está doente, tem alguém que está passando fome, tem alguém que está, né, necessitando de ajuda, mas no entanto a pessoa não enxergou. Por quê? Porque ela está cega, né? Ela está cega. O coração dela não está enxergando a realidade. E aí, como esse homem, é preciso pedir para que Jesus toque e abra os olhos do nosso coração. O homem, ele começou a enxergar parcialmente, primeiro parcialmente, mas só depois ele vai enxergar claramente. Então ele vê, e aí como diz o texto, ele primeiro vai ver homens como se fossem árvores que andam, né? E depois que ele vai fazendo esse processo. E é interessante que Jesus é paciente, ele tem paciência. Ele pergunta para o homem, ele quer saber se realmente aquele homem né, tinha recuperado a vista, né? E nós devemos também fazer esse processo, que nem sempre é fácil, porque exige paciência, sobretudo para com o outro, para com o nosso irmão, para com o nosso irmão. Às vezes nós queremos tudo assim muito rápido, no entanto, existe um processo, é preciso dar passos, cada dia dá um passo, né? E com certeza Jesus está sempre à disposição de nós, né? Às vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Aqui esse homem precisou ser levado por outras pessoas. Ele tem outros textos, outras curas acontecem, a própria pessoa vai ao encontro de Jesus. Aqui não, aqui a comunidade levou aquele homem e certamente essa comunidade pediu com muita fé e por isso Jesus atende, né? Jesus atende essa comunidade curando essa pessoa que estava precisando deste milagre. Que o Senhor nos ajude também, que o Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar, sobretudo enxergar claramente a realidade aonde a gente vive, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, ou seja, na sociedade, né? Então que o Senhor nesse dia de hoje que Ele nos ajude a compreender, né, a sua mensagem, que Ele nos ajude a compreender a sua vontade, para que assim a gente possa contribuir com o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.